Bom, vamos começar a correção dessa atividade aqui, né? Com relação à palavra martelo, quantos anagramas existem? Então, essa questão bem simples e direta, né? Como as que a gente tem feito. É só contar a quantidade de letras. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. E aí, faz o fatorial de 7. Fatorial de 7 é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Comecei botando vezes com o x e depois com ponto, né? Mas pode usar qualquer um, tanto faz. E aí, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, faz a continha, né? Dá exatamente 5.040, ok? Agora a pergunta é, quantos anagramas começam por M? Começam com a letra M. Então, assim, a gente fixa a letra M aqui em cima, ó. Ela não vai permutar. A letra M vai ficar fixa. Agora, o que eu vou embaralhar, né, permutar, são as outras letras. Isso significa que eu vou permutar somente 6 letras. Então, eu vou ter que fazer fatorial de 6, que é 6, eu falo 6, escrevo 5. 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá 720. Agora, quantos começam por M e terminam com O? Agora eu vou fixar não só o M, mas também o O, né? Então, vai ficar fixo o M e o O. Eu vou permutar somente essas letrinhas do meio, que são 1, 2, 3, 4, 5 letras. É o que eu vou permutar. Então, eu vou fazer fatorial de 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, né? Tem que fazer todas as continhas. A letra D. Quantos começam por vogal? Então, quantos começam com vogal? O que a gente vai fazer? Eu tenho que ver quantas vogais eu tenho, né? Vamos analisar a palavra aqui. Eu tenho 1, 2, 3 vogais. Eu quero que a primeira letra, né? No caso, seja vogal. Vou botar aqui. Martelo tem 7 letras, 4, 5, 6, 7. Martelo tem 7 letras e eu quero que a primeira letra seja vogal. Então, eu posso escolher o A, o E ou o O. Eu tenho 3 opções para a primeira letra. As que sobraram, vamos supor que eu escolho o E. As que sobraram, o A, o O, o R, o M, o T e o L, são as que eu vou embaralhar. Eu vou fixar uma vogal, eu vou ter 3 vogais para começar. Posso começar com E, posso começar com O e posso começar com o A, né? Então, quando eu começo com E, eu vou ter o E vezes esses daqui. Quando eu começo com A, vou ter também. Então, eu vou fazer 3 vezes o fatorial de 6, certo? É porque é a mesma ideia. Deixa eu deixar mais claro aqui para vocês. Eu sei que a gente já fez algo assim, mas se alguém não compreendeu ainda por que multiplica pelo 3, né? É porque eu posso começar com o A, né? E aí as outras letras, as outras 6 letras, eu vou embaralhar. Inclusive o E e o O vão estar por aqui embaralhando. Se eu começar com o E, eu vou começar com o E, mas o A agora vem embaralhar aqui junto com as outras. E se eu começar com o E e o A vão estar aqui embaralhando junto com as outras. Então, as que eu embaralho, né, eu faço fatorial, que é, no caso, o fatorial de 6. Esse fatorial de 6, ele vai ocorrer com o A, com o E e com o O.
Então, 3 vezes, né? São 3 letras, 3 vezes o fatorial de 6. Aí, o 3 eu não coloco em fatorial, porque são só os 3 mesmo, o A, o E e o O, certo? Aí, a gente não precisa fazer esse esqueminha sempre, eu tô fazendo para explicar para vocês. É só pensar essa questão de que são 3 vogais, então 3 opções para começar, e somente as que eu vou embaralhar eu coloco em fatorial, certo? Por isso que é 3 vezes 6 fatorial. Aí, 3 vezes. O 6 fatorial a gente já calculou aqui, né? Que é 720. Então, eu posso colocar 3 vezes 720. Isso vai dar 2.160, ok? Agora, ele quer saber quantos terminam por consoante. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Conto as consoantes pela mesma ideia. São 4 consoantes, então eu tenho 4 opções para terminar. E eu vou embaralhar as outras letras que sobraram, que são 6. Como elas vão embaralhar? 6 fatorial, tá? Aí eu vou fazer 6 fatorial vezes 4. Tanto faz se fizer 6 fatorial vezes 4 ou 4 vezes 6 fatorial, dá no mesmo. Aí, 6 fatorial eu já tenho, que é 720. 720 vezes 4. 720 vezes 4 dá 2.880, ok? Agora, a pergunta é um pouquinho diferente. Se vocês não fizeram a letra F, ou se fizeram, mas erraram a D e a E, né? Pausa o vídeo e com o que a gente acabou de ver da D e da E, pensa novamente a letra F. Tentem fazer ou refazer com o que vocês aprenderam agora, se antes não conseguiam fazer, né? Para tentar fazer certo antes de eu corrigir. Pausa e vai tentar fazer. Então, vamos lá. Começa por vogal e termina por consoante. Então, para começar, eu vou ter 1, 2, 3 opções de vogal, não é isso? E como termina por consoante, consoante eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 opções para terminar. E aí eu vou embaralhar somente essas do meio, que são 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou embaralhar, então eu vou fazer 5 fatorial, tá? Então, a mesma ideia do D e da E. Ele fixou que são as vogais para começar, então são 3 vogais para começar. Fixou que eu vou terminar com consoante, então são 4, eu coloquei 5, M, R, T e L, são 4 opções para terminar. E eu vou embaralhar somente as do meio, que são 5, né? Então, eu vou fazer a letra F, 3 vezes 5 fatorial, vezes 4. E aí, 3, 5 fatorial é 120, né? Na verdade, a gente não... fizemos aqui, ó, 5 fatorial na letra C, já tá feito, 120, vezes 4. Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, vezes 12, 144, enfim. 3 vezes 120, 360, né? Vezes 4, 1.440. Eu fiz, no caso, 3 vezes 4, 12, vezes 12, 144, e acrescentei o zero, que é mais fácil para fazer de cabeça, né? Aí a gente usa o artifício que quer. 1.440, então. E a letra H, não teve letra G, né? Letra H, apresenta as letras M, A e R juntas e nessa ordem. Olha só que interessante. O que eu vou pensar aqui nesse caso? Ele fala que as letras M, A e R vão ficar juntas e nessa ordem. Isso significa, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, martelo. Ele veio escrito assim.
Quando eu for embaralhar, essas letras vão ter que ficar desse mesmo jeito. M-A-R vai ter que ir para algum lugar. Então, pode ficar assim, ó. M-A-R. E o O e o L, por exemplo. Ou eu posso começar com O, depois botar o M, depois botar o T, depois botar o E, depois botar o mar e o L. O importante é que, de qualquer forma que eu embaralhe, o M e a R fiquem juntos. Eu posso botar o O e o T, ou eu posso botar tudo, né? L, E, T, O e terminar com mar. Tanto faz. As outras letras eu embaralho do jeito que eu quiser, mas o M e a R sempre vão ficar juntos e nessa ordem. Então, o que acontece? Eu vou considerar, então, para fazer minha permutação, eu vou pensar como se M-A-R fosse uma letra só, porque ele vai caminhar tudo junto, o M, o A e o R vai caminhar tudo junto. Então, eu vou pensar como se eu estivesse permutando uma letra só. Então, eu vou contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou considerar que eu só tenho 5 letras, certo? Então, eu vou fazer fatorial de 5. Que nós até já fizemos lá em cima, né? Na letra C, fatorial de 5 é 120. Então, nós teremos 120 formas de embaralhar a palavra, as letras da palavra martelo, sendo que M, A e R fiquem sempre juntos, ok? Agora, gente, se eles não tivessem dito, eu não coloquei essa questão, mas eu vou explicar para os mais curiosos, né? Eu não quis colocar porque ela já ia exigir mais pensamento ainda. Então, eu não quis colocar ela na atividade. Mas vamos pensar uma letra I, né, aqui agora, para a gente pensar juntos, que seria, se as letras M e A R juntas, vamos botar assim, apresentam as letras. Não vou botar M-A-R, não. Vou botar assim. Bota somente M-A. As letras M-A ficam sempre juntas. O que acontece, né? Vamos ver quantos anagramas existem que M-A ficam sempre juntas. Bora pensar. Pausa o vídeo e faz o que eu expliquei, ou faz o que vocês pensarem. Pronto. Espero que vocês tenham feito, né? E aí, assim, o que a gente vai pensar? MA ficam sempre juntas, então, se eu embaralhar, para onde quer que ele vá, o MA vai estar lá, não é isso? Então, eu contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto o MA como uma letra só, não é isso? 6 fatorial, a gente pode fazer 6 vezes 5 vezes 4, mas eu já fiz aqui na letra B, então eu sei que é 720. E aí, só que o que acontece nessa questão? Será que terminou aí? Não, tá certo até o 720, mas tem um detalhe que a gente tem que se atentar. Olha só a diferença da letra H para a letra I. A letra H, ele fala que as letras M, A e R juntas e nessa ordem. Então, sempre vai ficar mar. Mas se ele não tivesse dito que era nessa ordem, a gente já ia ter que fazer o que eu vou fazer aqui agora. Porque, pensa bem comigo, ó. Se aqui tivesse juntas e nessa ordem, a questão estava acabada. Mas porque eu vou, por exemplo, como eu falei para vocês, né? MA iam ficar sempre juntas. E nessa ordem, RTEL, sei lá. Acho que botei tudo aí, né? Então,
a questão teria acabado. Mas quando ele não fala que é dessa ordem, o que pode acontecer? Pode ser que ao invés de ter MA, a gente tenha AIME. Porque as letras continuam juntas. As letras MA continuam juntas, né? Ele só pediu que estivessem juntas, então tanto faz MA como AM, elas estão juntas. Por isso que a gente tem que prestar atenção no enunciado da questão. Juntas é uma coisa, juntas tem que ser assim, e juntas e nessa ordem, aí é a ordem que vem aqui, MA, MA, juntas e nessa ordem. O que vai mudar no meu cálculo? Eu fiz que 720, né, porque eu contei as 6 letras. Porém, como elas podem permutar entre si, essa permutação eu considero 2 fatorial. Então, eu vou fazer o 720, que é a permutação das 6, vezes 2 fatorial, que é o próprio 2, né? E aí, 720 vezes 2, 1.440. Essa é a resposta final, se ele fala sempre juntas, certo? A mesma coisa que aqui, se aqui ele dissesse juntas e em qualquer ordem, por exemplo. Na letra H, né? Se ele dissesse juntas e em qualquer ordem, ou somente juntas, você ia pegar o 720 e botar a permutação dos 3, vezes 3 fatorial, né? 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, aí 6 vezes 120, se ele tivesse pedido isso, certo? Então, não estava na atividade, eu só coloquei essa letra aí para explicar essa coisinha mais para vocês, né? Principalmente que eu sei que quem assiste aula é quem mais quer aula online, né? É quem mais quer aprender, então devem estar interessados aí em que a gente avance um pouquinho mais o assunto, não é isso? Vamos então para a questão 2. Lembram apesar de eu botar que a atividade era sobre permutação simples, mas eu já expliquei permutação com repetição. E aí vocês já sabem fazer, né? Batata. Quantos são os anagramas da palavra batata? Conta as letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. E as repetições a gente coloca embaixo. Então, por exemplo, o A se repete 3 vezes, 3 fatorial. Tudo que se repete eu coloco embaixo. O T se repete 2 vezes, então 2 fatorial. E aí eu vou ter 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aliás, perdão, tem aquele jeito que eu ensinei para vocês para fazer mais rápida, né? Eu vou fatorar esses dois juntos, simplificar esses dois, né? Então, eu vou fazer o fatorial do 6 até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí, eu boto 3 fatorial. E o 2 que eu não vou simplificar, eu coloco assim, né? Eu já fatoro, faço fatorial. Aí, o 3 com 3 fatorial, eu posso simplificar. E eu posso também simplificar esse 2, né? Ou com 6 ou com 4, tanto faz. 4 dividido por 2, 2. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Ok? Agora, questão 3. 6 pessoas, dentre elas Antônio e Beatriz, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar sempre juntos? Olha só, mesma ideia dos anagramas. Eu preciso fazer uma fila com 6 pessoas e eu tenho entre essas pessoas Antônio e Beatriz. Eu quero fazer a fila de forma que Antônio e Beatriz fiquem sempre juntos. Eu vou permutar as 6 pessoas, mas Antônio e Beatriz têm que ficar sempre juntos. Eu vou contar como uma pessoa só, né?
Então, 1, 2, 3. Eu vou colocar assim, né? Eu tenho uma pessoa, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou considerar permutação de 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando tudo, eu vou achar 120. E aí, termino aí? Bom, espero que vocês tenham percebido o que acontece, né? Antônio e Beatriz ficam sempre juntos. Só que da forma que eu fiz o cálculo, eu considerei só que Antônio está vindo antes de Beatriz. Mas se Beatriz vier antes de Antônio, eles também estão juntos, né? Então, eu tenho duas formas de Antônio e Beatriz ficarem na fila. Eu tenho que considerar, então, que eu tenho 120 formas de fazer esse cálculo, né? Com Antônio e Beatriz juntos. Mas eu tenho que considerar que eles dois podem permutar também. Então, fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2, né? Vou botar aqui detalhado, 120 vezes 2. E 120 vezes 2 é 240. Então, eu tenho 240 formas de formar essa fila, ok?